mas eu quero ler com vocês Lucas capítulo 14, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, eu te espero. Lucas 14, 25. Vamos ler? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vamos agora ao versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Jesus, ele começa, antes deste preço do discipulado, ele vai falar sobre a parábola do grande banquete. Mas o que o Senhor me trouxe aqui foi esses versículos tão importantes, para nós entendermos o que Jesus quer dizer sobre deixar pai, mãe, irmão, irmã. O que Ele quer nos ensinar? Quando Jesus fala, você amar mais as pessoas do que a Ele, Ele está dizendo assim: você não pode ser meu discípulo. Ele não está sendo egoísta aqui. Mas em outra tradução vai dizer aquele que não aborrecer. E este aborrecer significa colocar em segundo plano. Fala assim comigo: colocar em segundo plano. E ele está dizendo assim: olha, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Então você vai ter que começar a aprender a fazer a minha vontade. Você vai ter que começar a aprender não fazer a vontade de quem está à sua volta, mas primeiro fazer a minha vontade. Vou falar de novo. Jesus não está dizendo para nós não amarmos os nossos pais, para nós não amarmos os parentes, não amarmos nossa família. Ele está dizendo aqui: se nós aprendemos a primeiro fazer a vontade de Deus primeiro, nós jamais vamos ficar fazendo vontades das pessoas que nos cercam. Nós sabemos que muitas vezes eu como pai, eu como avô, eu sempre procuro estar próximo de todos da minha casa, sempre na possibilidade, quando é possível, nós fazemos até um passeio juntos. Mas aqui nós não estamos falando de ministério, aqui nós não estamos falando de obra, aqui nós não estamos falando de algum cargo dentro da igreja. Nós estamos falando da nossa vida com Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem que Jesus está querendo dizer aqui sobre agradar. Muitas vezes a pessoa ela tem medo de ficar sozinha, ela acaba agradando mais as pessoas do que o próprio Deus. Ela agrada mais os outros do que o próprio Senhor. Eu tenho mãe ainda, a bispa tem mãe ainda. Eu fui pregar em uma igreja em Mogi das Cruzes em um sábado, em um congresso que era sobre arrebatamento. Eu amo arrebatamento. E ela achou por melhor ficar com a sua mãe. Eu falei: claro, sem problema nenhum, você pode ficar com a sua mãe, porque ela mora em Mogi das Cruzes.
E enquanto eu estava na igreja, junto com o Jonão, a bispa, junto com a Gabi, ficou na casa da mãe dela. Ficou o tempo todo lá, porque ela sentiu saudade de sua mãe. E Jesus não quer trazer separação, porque eu, como pastor, eu tenho que entender que também eu tenho uma família. Eu não posso deixar que minha vida de pastor passe por cima da minha família. Eu não posso ficar o tempo todo só voltado para a igreja e deixar a minha casa. Como que eu posso ser um pastor de uma igreja se eu não cuido da minha primeira igreja, que é a minha família? E o que Jesus quer dizer aqui, muitas vezes nós estamos mais preocupados, às vezes as pessoas estão mais preocupadas em agradar as pessoas que estão à sua volta do que fazer a vontade de Deus, do que fazer aquilo que Deus quer de você. Muitas vezes pessoas preferem, não que seja proibido, mas preferem fazer a vontade de alguém que você está namorando do que fazer a vontade de Deus. Mas para não perder a pessoa, acaba agradando aquela pessoa. Mas só que é a mesma coisa você deixar o Senhor de lado. Tudo bem, o Senhor respeita as nossas decisões. Ele é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus de amor. Só que Ele respeita a minha decisão e a tua. Tudo bem, se você falar, eu quero desse jeito, Ele vai falar, não, você que sabe, eu continuo te amando, mas é a tua decisão que vai decidir o que vai ser amanhã. Deus não vai mandar um raio na tua cabeça, nada disso. Porém, as minhas decisões vai dizer o que vai ser no meu amanhã. E aqui Jesus, Ele está dizendo que fazer a vontade, primeiro Deus, depois os que estão à sua volta. Ele está dizendo aqui também sobre família. Primeiro Deus, depois família. Então você veja que família, ele é plano do Senhor. Mas muitas vezes deixamos de orar, deixamos de buscar a Deus, porque alguém de casa reclamou. Deixamos de fazer mais para Deus no meu cotidiano. Não estou dizendo, mais uma vez, eu abro um parênteses e falo aqui sobre ministério. Não estou falando sobre isto, e Jesus está dizendo algo muito sério. Muitas vezes procuramos agradar quem está do meu lado, só para não entristecer. Imagine só se minha esposa ouvisse o que eu disse para ela no começo: se você se converter, eu vou largar de você. E ela se converteu mesmo assim. Mas para me agradar, ou para uma certa forma parece que vai me perder, ela poderia, então não vou mais na igreja. Não, ela com muita sabedoria, sem discussão, sem briga, sem nada, ela foi para a igreja. Ela continuou servindo. E da mesma forma, tratando muito bem eu que não estava. E veja o resultado que aconteceu. Toda a casa serve ao Senhor Jesus. Por quê? Aprendeu a agradar primeiro a Deus. Muitas vezes nós colocamos tudo na nossa vida em primeiro lugar, mas Deus em último. Lembramos que existe um Deus quando estamos na luta. Lembramos que existe um Deus maravilhoso, que sempre está atento, mas quando estamos passando por um momento difícil. E não é dessa forma que nós temos que lembrar que existe um Deus. Nós não temos que buscar a Deus ou colocar em primeiro lugar na nossa vida antes de eu me deitar e orar. Não, eu não posso fazer isso só no momento que eu estou passando um momento difícil. Nós não podemos mudar os princípios. Isso aqui é um princípio bíblico. O Senhor está dizendo aqui: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Isso são palavras do Senhor Jesus. Ei, isso é o tempo da graça que muitos falam. Isso aqui não é tempo da lei.
E muitos falam que às vezes o tempo da graça é mais fácil. Mas muitos deixam Deus por último, porque quer agradar os outros, ou fazer a sua própria vontade. Olha aqui esse povo que está fazendo do batismo. Eles estão agradando a eles ou a Deus? Vou perguntar de novo. O que eles estão fazendo? Agradando a eles ou a Deus? Eles não estão olhando mais para a sua própria vida, dizendo assim, puxa vida, se eu batizar, aí vem aqueles pensamentos, né? Eu não posso fazer mais isso, eu não posso mais fazer aquilo. Então ainda ele continua preocupado consigo mesmo. Mas quando ele tomou essa decisão, ele está dizendo assim, olha, Senhor, a partir de hoje, eu não quero amar mais a minha vida do que o Senhor. A partir de hoje, eu quero amar o Senhor mais do que minha própria vida. Então, veja, isto é o que? Arrependimento. É eu enxergar a minha necessidade de servir a Deus, de servir o Senhor. Jesus vai dizer no versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Escute, naquele tempo, carregar uma cruz era humilhação pública, era constrangimento. No entanto, que em Marcos 15, 21 vai dizer, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Cirineu, ou Simão Cirineu, ele foi constrangido, carrega a sua cruz, mas a cruz não era dele, ele carregou para Jesus, mas carregar a cruz é ser constrangido, é humilhação pública, é todo mundo vendo, mudança de postura, mudança de vida. Uma certa feita eu vi uma ilustração muito legal, que fala sobre cruz, e fala que um certo homem carregando uma cruz, ele entra numa loja que vendia cruz, ele falou assim, eu vou trocar essa cruz que eu carrego é muito pesada. Ok, ele entrou na loja com a cruz que era dele, só que daí ele falou, olha, você tem uma cruz melhor, mais leve, porque a que eu carrego não dá, é muito pesada. O dono da loja falou assim, olha, eu tenho vários modelos de cruz. Ele falou assim, posso experimentar, posso fazer um teste? Pode. Aí ele foi, pegou uma, colocou no ombro, essa não. Aí pegou outra, colocou no ombro, essa não dá. Aí pegou outra cruz um pouco menor, colocou no ombro e disse, essa também não se encaixa. Aí ele pegou uma outra cruz e falou assim, rapaz, essa aqui está no meu número. Ele falou assim, essa é a sua. É a minha? Sim, esta é a sua cruz. Não adianta. O que Deus entregou para você, não adianta você fazer de outra maneira. Ele queria uma cruz que não era dele. Muitos querem uma vida que Deus não deu para você. O Senhor está dizendo, aquele que não carregar a sua própria cruz, ou seja, até mesmo ser constrangido publicamente pela sua decisão. Carregar a cruz é mudança de vida, é você ter que olhar alguém e alguém dizer para você assim, olha, agora você é crente, virou crente. Não, você não virou crente, você tomou uma decisão, você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Então hoje você teve uma mudança de postura, mudança de vida. Fala assim comigo, mudança de vida. Vamos falar de novo, mudança de vida. E se hoje eu não tenho mais vergonha de dizer, sou crente, mas se ainda tenho esta vergonha de falar perante amigos, pessoas, que eu sou crente, eu vou ao culto, eu levo uma Bíblia, eu oro, independente da idade que eu tenho, se eu sou jovem, adolescente, adulto, se eu não estou preocupado pelo constrangimento, ou seja, por alguém me constranger, não estou preocupado. Hoje a minha vida é servir a Ele.
É servir ao Senhor. Fala assim comigo, é servir ao Senhor. Agora veja, quantos que não passa esse tempo da vida dele, ele não batiza. Ele acha, ele pensa que ainda não está preparado, que ainda não chegou o tempo. Por quê? Você está com vergonha que todos saibam a sua decisão qual é? Você está com vergonha que os outros descubram que você tomou uma decisão na tua vida, você mudou a rota da sua vida? E aqui nós estamos vendo Jesus dizendo: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não tem jeito. Isso é o preço de servir a Jesus. É o preço. Servir a Cristo é você abrir mão de tudo, da vida que tanto você sabe que não é bom para você. E ele vai encerrar aqui no versículo 34 dizendo: o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Escute. Spurgeon fala assim: nós não somos caramelo do mundo, nós somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Olha que interessante. Eu e você não somos o caramelo do mundo. Nós somos sal, não na terra, da terra. E aonde o mundo, se você colocar um pouco de sal na tua boca, você vai fazer o quê? Vai cuspir. Então muitas vezes quem é sal da terra não é aceito, muitas vezes não é muito bem recebido, muitas vezes vai ter conflitos, algumas amizades não vão querer mais estar na tua vida, porque você se tornou sal da terra. Fala assim comigo, sal da terra. E quando o sal perde o sabor, fala assim comigo, quando o sal perde o sabor, ele perde o propósito. Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló se tornou uma estátua do quê? Sal. Por que ela se tornou uma estátua do sal? Porque ela é uma mulher que se torna parte do ambiente que ela desejava estar. Ela se tornou o que ela era. Ela queria estar onde? Em Sodoma. Por isso ela se transforma nessa estátua. Deus a transforma. O sal, escuta isso. O sal, fala assim comigo. O sal, ele dá sabor. Fala para o teu irmão assim: não é o ambiente que te muda, é nós que mudamos o ambiente. Vou falar de novo, vamos falar alto, todo mundo, não precisa nem olhar mais para o seu irmão, você vai falar comigo no 3, 1, 2, 3, não é o ambiente que me muda, sou eu que mudo o ambiente que eu estou inserido. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ah, apóstolo, a minha casa, que ambiente ruim, mas você é sal. Eu sou assim porque dentro da minha casa, não, você é sal. Aquele ambiente não pode te mudar mais. Se eu vou em uma confraternização de família, ok? Somos em 4 irmãos na minha família, eu sou o único da família que me converti. Os 3 irmãos meus, alguns deles ainda têm algum viciozinho. Vamos dizer que levo minha família, vamos todos por uma confraternização todos juntos. Eu sei
que na mesa deles não vai ter só Coca-Cola, não vai ter Guaraná, vai ter alguma coisa com álcool, vai ter algumas palavras torpes, mas eu estou naquele ambiente, eu estou ali, mas por mais eu estar naquele ambiente, por ser familiares meu, eu não posso mudar por causa daquele ambiente. Também eu não posso ser alguém chato, irritante, mas eu tenho que ser sal. Eu tenho que mostrar para todos ali que realmente eu tomei uma decisão. Se eles decidem e querem fazer isso, eles que sabem, mas eu vou mostrar para eles o que Cristo fez na minha vida e o que é ser sal da terra. Não é pelo ambiente que eu estou que eu vou mudar. Algumas pessoas falam, eu estava no ambiente tal, aí já viu. Não, então você ainda não entendeu qual é o propósito que Jesus quer dizer. Porque se realmente eu ainda sou sal, eu tenho sabor. E aonde eu pisar, eu vou levar o sabor. Veja, uma panela de arroz grande, uma pitada de sal, muda todo o quê? Sabor. Come um arroz feito na hora, muito bom, mas sem sal. Você gosta? Não é? Os homens são apaixonados por carne, come uma carne sem sal, coisa horrível. Mas uma pitada de sal muda tudo. Então Jesus está dizendo assim, ainda que vocês para muitos é pequeno, não tem muito, parece que não tem diferença, só você da sua casa ser crente, mas só você pode mudar o ambiente, não o ambiente mudar você. Apóstolo, eu trabalho num lugar que só tem gente atribulada, meu Deus, é briga, é guerra, é xingo, é palavrão, é isso, aqui tem hora que me ofende, que me xinga, eu não aguento. Aí não dá, eu acabo falando. Então você não entendeu qual é o propósito. Quando você deixa ser sal, você está perdendo o propósito. Seja qual ambiente que você está, atribulado ou não, o ambiente não pode te mudar. Se você tem pessoas dentro do ambiente de trabalho que não são crentes, não são cristãos, meu irmão, é você que tem que mudar o ambiente. A questão de mudar o ambiente não é somente eu levar uma Bíblia para o meu trabalho e ficar pregando. Quem é sal, não precisa nem falar, só a presença dele já vai dizer, tem algo diferente em você. Vou falar de novo, tem algo diferente na tua vida. Você é crente, você vai falar assim, sou sal, eu sou sal. Uma vez eu estava num local, no shopping, e um senhor me parou e ele falou assim para mim, você é crente? Eu falei, eu sou. Ele falou assim, eu notei que tem alguma coisa diferente. Eu falei, o quê? Eu pensei comigo, tamanho não é, cabelo não é, aparência não é. Eu estava vestido de uma forma comum nesse dia, camiseta, calça jeans e tênis, não tinha uma Bíblia na mão. Aí eu entendi, o Espírito Santo falou assim, é o que está dentro de você, sal. Como que eu posso dizer dentro de casa que eu quero que todos sejam de Jesus, se a minha postura dentro de casa não é a pessoa que tem sal? Fala assim comigo, eu quero ser sal na vida de todos. Fala mais uma vez, eu quero ser sal na vida de todos. Quando eu sou sal na vida dos outros, guarde isto, olha que interessante, quando eu sou sal na vida dos outros, vão enxergar em nós, me pergunte o quê? O caráter de Cristo. Eu não preciso ficar falando toda hora, batendo no peito, dizendo, sou crente, hein? Ó terra, badalai. Não. Não. Quando eu sou crente, não é que você vai ser perfeito, 100%.
mas de olharem para você e vai dizer assim: nossa, você mudou, você está diferente, você não é mais a mesma pessoa. Por quê? Olha que Jesus ele fala no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Você quer abrir comigo, para nós já chegarmos ao encerramento? 9, versículo 50. Vamos ler o 49. Olha o 49, que interessante. Cada um será salgado com... Marcos 9, 49. Vocês encontraram? Como que está na sua tradução aí? Hã? Provado. Como está a sua, bispa? Versículo 49. Será salgado no fogo. Agora veja o versículo 50. Veja que está escrito 50. O sal é bom, mas deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenha sal em vocês mesmos e vive em paz uns com os outros. Você quer ver se alguém tem sal? É como ele é com os outros. É como ele é com as pessoas de fora. Ele tem paz com todos. Nem todos vão ter paz com você, mas tenha paz com todos. Agora veja, Jesus ele fala assim: olha, cada um será salgado com fogo. No sacrifício, primeiro eles colocavam uma cobertura bem grande de sal na carne e jogavam ela no fogo como sacrifício. A carne não era consumida por causa do sal. Vou falar de novo. A carne não era consumida por causa do sal. Então veja, quer conhecer se alguém realmente é sal? É na hora da prova. Vou falar de novo. Quer conhecer alguém se realmente ele está no sal? Ele está passando na prova, ele está no fogo, ele está passando um momento difícil, mas ele fala: vou continuar servindo a Deus, não abro mão do que eu estou fazendo. Então Jesus fala assim: olha, cada um será salgado com fogo. É o momento de você olhar para dentro de você e realmente olhar: será que realmente eu tenho muito sal? Realmente tem pessoas que facilmente ela abre mão de tudo, larga de tudo, desiste de projetos da sua vida, desiste do trabalho, qualquer coisa ela vai, bum, explode. Jesus está dizendo assim, ó: antes da carne ser levada para o altar, os judeus passavam sal, muito sal. O sal protegia a carne de ser consumida pelo fogo. Então, se você é sal, você não desiste. Se você é sal, mesmo na prova, você está aí firme dizendo: vou continuar servindo este Deus. Segundo, se eu sou sal, eu tenho paz com todos. Você tem paz com todos? Complicado, né, gente? Será que nós temos paz com todo mundo? Você não veio este ano carregando no teu coração uma mágoa, um rancor de alguém? Uma frustração? Jesus está dizendo assim: eu não quero que você sirva para ser como asfalto. Porque o sal naquela época, quando se perdia o sabor, era jogado no chão para ser pisado pelos homens. É como se no lugar do ambiente que eles entravam, ele usava como se não fosse para escorregar. Então eles pegavam o sal sem sabor, colocavam ali como algo que protegesse daquela pessoa não cair. Daí ele fala assim: o sal, quando perde o sabor, para a única coisa que ele vai servir é ser pisado pelas pessoas. Você tem algo tão lindo na tua vida, Deus te chamou para algo tão lindo, e você preferiu ficar aí calado.
Muitas vezes temos oportunidade aí fora, mostrar que somos sal, falando de Jesus para alguém, nos calamos. Preferimos ficar em silêncio. Não quero que ninguém descubra que eu sou cristão. Quer ser meu discípulo? Primeiro eu na sua vida. Quer ser meu discípulo? Carrega a sua cruz. Quer ser meu discípulo? Seja sal na vida dos outros. Quer ser discípulo? Pague o preço para servir a Ele. Em qualquer momento, irmão, Evangelho não isenta eu e você de uma prova, de um momento difícil, de uma tempestade. Não isenta. Se alguém falar para você que é crente e crente não pode passar por prova, é mentira. Jesus mesmo disse que era para a gente ter bom ânimo no momento que estamos passando pela prova. Agora, se eu tenho sal na minha vida, pode vir o fogo, mas eu estou ali firme. Amém? Posso ouvir amém na igreja? Você pode dizer para esta pessoa do teu lado, fala assim: eu quero ser sal na tua vida. Você pode ficar de pé dando glória a Deus em nome de Jesus? Você pode aplaudir o Senhor?